Iniciando, então, a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem começou a assistir essa mais nova reunião, conversa do Grupo de Finanças Digitais da UFPE. Nosso objetivo era continuar com a série que iniciamos nas duas reuniões anteriores, tratando da governança de ecossistemas financeiros em plataformas digitais e depois arquitetura. E o último dos alicerces seria o de crescimento dos ecossistemas, mas essa pesquisa ainda não está finalizada, mas como a gente tem se debruçado sobre um ecossistema particular e pouco conhecido, que é o do Shadow Banking System, então eu resolvi fazer um apanhado de coisas para a gente discutir rapidamente hoje. Como eu estou informando, é um apanhado, nada densamente estabelecido, e a ideia central é a gente correr sobre alguns itens básicos. Deixa eu só mostrar aqui a agenda. A gente fala da motivação, alguns conceitos fundamentais, o surgimento do Shadow Banking System, a criação de novos setores, entidades e instrumentos, o mercado de recompra, o Ripple, o surgimento desse encanamento global financeiro e como isso tudo está impactando nas políticas monetárias mundo afora, e concluímos com algumas conclusões. Então, partindo da motivação, a gente vem explicitando que esse enfoque é um enfoque novo no tratamento de questões econômicas e financeiras. A gente parte do enfoque de empresa e mercados para lidar com ecossistemas de empresas e mercados, tendo a unidade de análise, o ecossistema de negócios, e, nesse sentido, a gente tem trabalhado com essa noção de ecossistemas, e é isso que a gente vai rapidamente aqui. Aqui está o site onde as duas gravações anteriores podem ser encontradas. Então, vamos diretamente aos conceitos. A primeira vez que esse termo foi cunhado, foi estabelecido, foi numa reunião em 2007 do Federal Reserve Bank de Kansas, da cidade de Kansas, em Jackson Hole, por um executivo de um fundo de investimento chamado PINCO, é um dos maiores do mundo, Paul McCulley, que referenciou esse sistema, apontando que bancos sombra desregulados se financiam com papéis comerciais não segurados, os quais podem ou não ser recuados por linhas de liquidez a partir de bancos reais. Ou seja, foi a primeira vez que, no auge da crise, ali em 2007, alguém citou essa questão desse sistema bancário sombra, que é muito vulnerável a corridas bancárias, enfim, e que era necessário se ter um olhar mais atento sobre ele. E, de fato, ocorreu isso com a deflagração da crise financeira de 2007 e 2008. Vários profissionais começaram a pesquisar melhor o que é isso, que sistema é esse, e o interesse passou a ser grande, porque é um setor realmente grande, e desconhecê-lo era considerado perigoso, porque muita coisa acontece nesse sistema que hoje já constitui metade dos ativos financeiros globais e já representa 1/3 do sistema financeiro global.
Então, não é pouca coisa. E o que causa consideração é como é que os profissionais de economia e finanças não estavam atentos a isso. Tem uma definição que é muito interessante, que é do Financial Stability Board, que é uma organização de atividades, de autoridades supervisoras financeiras de grandes economias e instituições financeiras internacionais, com sede na Suíça, que atribuem um conceito aos shadow banks, aqueles que incluem todas as entidades fora do sistema bancário regulado que desempenham o centro da função bancária, ou seja, intermediação. Pegar dinheiro de poupadores e emprestá-lo a tomadores de empréstimo. Essa é a essência da intermediação. E aqui o FSB mostra 4 aspectos-chave da intermediação, que são transformação de maturidade, transformação de liquidez, alavancagem e transferência de risco de crédito. Então, esse conceito é um conceito interessante e nos remete também a um livro recente, esse aqui de 2018, que faz um contraste entre o sistema bancário tradicional e o sistema sombra. Ou seja, o tradicional, ele pega depósitos de curto prazo e converte em operações de longo prazo, de empréstimo de longo prazo, e os shadow banks fazem o oposto, ou seja, pegam poupanças de longo prazo, como fundo de pensão, e transformam isso em poupanças de curto prazo. Então, é um contraste que salienta bem o que define a diferença entre ambos. Mas como é que surgiu isso? Se você vai no resumo da história, e a gente já falou um pouquinho no evento passado, o surgimento do Shadow Banking System é fruto de uma desverticalização e uma desconcentração das atividades bancárias nos Estados Unidos, e marcando profundamente uma mudança do modelo de negócio da atividade de banking. Ou seja, o modelo que se gerou na primeira metade do século XX foi um modelo chamado Originate and Hold, ou seja, um modelo de negócio onde os bancos originavam as transações e eles mesmos faziam as operações. E aí passou-se para um modelo mais descentralizado, mais desverticalizado, que ficou reconhecido como um modelo de negócio originate and distribute, ou seja, delega e transfere para outros agentes. Então, nesse sentido, foi esse o estopim do surgimento. Aqui tem um mapa de um dos autores que mais estudou o Shadow Banking System, que é o economista Zoltán Pozsar. Ele, até recentemente, era do Banco Suíço e agora abriu um escritório próprio, mas é o cara que mais aprofundou o entendimento da arquitetura desse sistema, e é difícil você perceber esse sistema somente por esse slide. Se você der um zoom, você vai ver. Aqui eu tive que configurar ele um pouco assim inclinado, porque senão você não veria. Então, quem tiver interessado, é só procurar essa fonte de referência que eu coloquei aqui e perceber que é realmente uma teia, é um encanamento muito, muito grande de coisas, mas o que sobressai da análise do Zoltán uma radiografia muito interessante do que é esse sistema,
E em um dos primeiros textos que ele aborda, isso foi em 2010, ele diz o seguinte: ao longo dos últimos 100 anos, o sistema tradicional bancário americano era um sistema frágil e com características sombra de um shadow banking system, operando sem o respaldo do setor público e com limitada regulação. Então, já existiu uma característica dessa nos Estados Unidos, e ele aponta que, mesmo com a criação do Banco Central Americano em 1913, o Federal Reserve System, como uma instituição emprestadora em última instância, isso não reduziu as corridas bancárias, o que só veio a acontecer em 1933, quando Roosevelt fez um conjunto de coisas muito importantes, e uma delas foi criar o Federal Deposit Insurance Corporation, que é a entidade que sacramenta os seguros de depósitos bancários. E, pasme também, eu fiz, com esse histórico que o Zoltan proporcionou, eu fiz uma associação imediata com o trabalho do professor Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, um livro extraordinário dele, onde ele aponta que, em 1933, aconteceram vários fatos, e eu acabei de narrar a vocês o que é que foi esse ano de 1933, e onde o Gustavo aponta que pelo menos 3 instrumentos jurídicos no Brasil aconteceram em 1933, como o Decreto-Lei de Criação da Moeda de Curso Forçado, o Decreto-Lei de Controles Cambiais e o Decreto-Lei da Usura. Então, ele coloca esses 3 decretos e mais a ausência de um Banco Central como os 4 pilares da tragédia da moeda brasileira. É muito interessante isso no livro dele. E ainda associo também a um outro livro recente que aponta que Roosevelt, com essa decisão de criar o FDIC, ele também demarcou um momento histórico muito importante, que foi o momento em que ele desatrelou o dólar do ouro para os Estados Unidos, e isso representou um momento extremamente impactante da moeda fítia, da moeda fiduciária. E um outro livro recente também mostra como esse período representou a primeira vez que os Estados Unidos não honrou suas dívidas, porque todo ano agora tem um momento perto do meio do ano em que todo mundo fica um pouco nervoso porque o setor público vai parar, os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar as contas. E, de fato, esse livro aqui, The American Default, esse é um registro de que houve, nesse período de 33, um primeiro não pagamento das despesas americanas e uma série de outras coisas. Portanto, esse é um registro que o Zoltan fez e que remete a fatos bastante interessantes da história. Mas o que é que cabe assinalar desse período para frente? É a criação de novos setores, entidades, instrumentos que conformaram o que é hoje o Shadow Banking System. Esse autor, Murphy, ele salienta 5 setores que podem ser tratados de forma sistemática. O mercado de recompra, o Ripple, que nós já tratamos, os então chamados non-bank intermediaries, intermediários não bancários, os asset-backed
commercial papers, os papéis comerciais baseados em ativos, a securitização e os fundos de mercado de moeda. Então, ele dá essa síntese, tudo isso é novo, e os outros acrescenta ainda mais outros, ou seja, as companhias financeiras, os veículos de investimento estruturado, as companhias de financiamento de propósito limitado, os fundos de hedge, de proteção, enfim, toda essa teia foi constituída marcadamente do segundo, da metade do segundo, a segunda metade do século XX em diante, e isso se constitui um setor que formalmente existe, só que não é regulado pelas autoridades americanas. E esse setor criou semelhantes ou similares em outras regiões do mundo, como a Europa, a Ásia, particularmente a China. Ou seja, a China tem um shadow banking system. Eu gosto muito de passar para os meus alunos esse filme chamado The Big Short, traduzido aqui no Brasil como Uma Grande Aposta, que mostra como o que realmente aconteceu com a crise imobiliária americana de 2007 e diante. E nesse filme é possível ver vários desses instrumentos sendo tratados e mostra exatamente qual foi a origem disso com esses instrumentos novos, particularmente o mercado de derivativos, que foi uma das inovações mais marcantes desse novo Shadow Banking System, e é um filme educativo, porque ele realmente mostra o que aconteceu e os principais players que apostaram que o setor imobiliário ia, enfim, entrar em colapso. Aqui o autor do livro que gerou o filme, e ele tem vários outros livros interessantes. Ele era uma pessoa de Wall Street e saiu e escreve muito a respeito de finanças e problemas econômicos. Bom, dando destaque um pouquinho maior a alguns desses instrumentos, eu poderia aqui citar o surgimento do mercado de recompra, que é uma transação onde você, uma parte do negócio, da transação, vende um ativo para outra parte com a promessa de recomprar esse ativo na data posterior prefixada. E aí você tem um mercado de compra e recompra que não é uma coisa simples, tem toda uma caracterização desses agentes e como eles fazem esses negócios, e marcadamente com a operação de títulos do Tesouro, que são garantias firmes de que os negócios podem ser transacionados da forma como eles transacionam. Para vocês terem ideia, isso aqui é um dado recente, de 2021, de operações diárias desse mercado, da ordem de 4,3 trilhões de dólares. Imagine a pujança desse mercado. Aqui um pouco mais o movimento desse mercado em termos de garantias, aqui coisas da ordem de trilhões também de dólares. Aqui um pouco salientando como esses mercados se orientam por taxas que são reguladas pelo Banco Central, e como isso resultou num encanamento financeiro extremamente complexo, que a gente tratou numa newsletter de
fevereiro de 2023, deste ano, e mostrando, esse é um dos autores que mais sintetizaram essa noção do encanamento financeiro a partir da existência de mercados de garantias. Esse é o grande fato que está por trás da pujança do encanamento financeiro, do Shadow Banking System, é a existência de um mercado de garantias forte e pujante, coisa que aqui no Brasil a gente não tem ainda. Para vocês terem uma ideia, eu tenho acompanhado a discussão no Senado do marco de garantias, ou seja, ainda é tão incipiente isso do ponto de vista privado, que só agora que foi aprovado no Senado esse marco de garantias para reduzir o custo dos empréstimos. Para você só imaginar, a venda de um imóvel, a venda de um apartamento, é algo que poderia ser fracionado para você obter empréstimos mais facilitados, e isso não ocorre porque não existe uma pujança nesse mercado. E se você vai, só para ter ideia, se você vai alugar um imóvel, você tem que ter um fiador, alguém que dê a garantia, não pelo interessado, mas sim que dê suporte ao aluguel daquele novo inquilino. Então, por essas coisas, a gente fica observando como ainda precisamos evoluir no nosso mercado. O que existe, de fato, é o interesse do governo federal de expandir isso, inclusive lançando título do Tesouro Direto como garantia para aluguéis e financiamentos, mas o que é apenas institucional no Brasil é um mercado de garantias da União para os seus federados, ou seja, as entidades governamentais, mas não existe em substância para o setor privado. Então, nesse sentido, a gente está precisando ver como isso evolui. Diga aí, Edilson. Imagina quando isso estiver on-chain no blockchain do Real Digital, né, professor? Já está se falando em tokenizar o título da dívida brasileira lá no nosso Real Digital. Imagina quando isso puder ser feito on-chain, essas garantias, né? De fato vai acelerar, mas o que eu quero pontuar é como nós estamos atrasados nisso. Ou seja, já podíamos ter um mercado muito mais dinâmico disso. Ainda bem que o Real Digital vai poder contribuir para isso, mas já estamos atrás, estamos atrasados. Então, nesse sentido, eu até tenho me perguntado recentemente por que a gente não fala muito no Brasil do sistema sombra brasileiro, ou seja, será que ele existe mesmo? Eu tenho um interesse muito grande em ouvir de profissionais aqueles que apontem para isso. Eu não tenho percebido, mas isso é um desconhecimento meu. Então, a essência dessa discussão é esse mercado de garantias, onde operações financeiras são feitas muito expeditamente no mercado americano e europeu. Aqui tem uma demonstração de como esse encanamento foi visualizado antes da crise financeira de 2007, 2008, e depois como ficou ainda um pouquinho mais complexo, porque o governo passou a ter um olhar regulador mais agudo em relação a essas operações. Enfim, o que eu queria finalmente destacar, para a gente poder conversar um pouco, é o seguinte: todo esse aparato
ele passou a ser parte integrante do sistema financeiro internacional e, por sua vez, isso impacta na definição das políticas monetárias. Os bancos centrais não só visualizam a dinâmica da economia real e o seu sistema financeiro formal, ele agora tem que olhar qual é o estágio da saúde financeira desse shadow banking system. Então, nesse sentido, eu andei investigando qual é o arcabouço da definição da política monetária dos Estados Unidos, e ela é bastante complexa, e se tornou complexa exatamente a partir da crise de 2007, quando o Banco Central americano teve que intervir no mercado, criando moeda, comprando ativos e tendo um papel mais proeminente no setor do que antes se imaginava. Para você ter uma ideia, eu fiz um destaque para essa figura, mostrando o seguinte: no início de 2009, as reservas do sistema bancário dos Estados Unidos excediam 800 bilhões de dólares, comparados com aproximadamente 10 bilhões de dólares antes da crise. Então, vejam que 10 bilhões eram nada até antes da crise. Então, com a crise, chegou-se em 2009 a 800, mas vejam o que aconteceu de lá para frente. Então, vejam que hoje a gente está tratando, os profissionais dos Estados Unidos estão tratando com reserva da ordem de trilhões de dólares. Aqui nesse gráfico, já passando de 4 trilhões de dólares. Então, logicamente, que se o banco, o Fed, tratava até 2007 com escassez de reservas, agora ele trata com uma outra noção, com um conjunto grande de reservas. E como isso afeta a política monetária? Então, nesse sentido, a definição do patamar da taxa de juros foi modificada. Ou seja, é necessário considerar tanto o tradicional do que se faz, como também o fato de que o Congresso americano passou a remunerar com juros essas reservas. Então, é uma mecânica extremamente complexa que o Fed hoje decide a sua taxa, porque ela tem que contar com as operações do sistema formal e das operações do sistema sombra, e ainda as influências do mercado de dólar que não são dos Estados Unidos, são fora dos Estados Unidos. Diga lá, Edson. Daqui a pouco vai acontecer que nem aconteceu com a Luna, a criptomoeda, né? A Luna, aquela criptomoeda que entrou num loop de aumentar as reservas para poder manter o valor e remunerar o capital, e depois o valor chegou a zero. Mas veja só, ali está se falando de um experimento, né? Ou seja, assim, não é algo que é parte integrante do sistema financeiro. Esse lado cripto ainda é insignificante quando você está... Se você pegar o valor de mercado do mundo cripto, que já teve perto de 2,3 trilhões de dólares, isso é uma operação diária no mercado Ripple. Então, é verdade, é verdade. É muito pequeno. É muito pequeno o universo ainda
o que a gente chama tradicionalmente como, aliás, tradicionalmente não, mais recentemente, como o DeFi, né, das finanças descentralizadas. Então, basta pegar o agregado da capitalização de mercado de todas essas moedas, não chega a 3 trilhões, não chega de dólares. Isso é uma operação do mercado Ripple diária. Nós estamos falando aqui de um sistema que opera quase $1 quadrilhão. Ou seja, são centenas de trilhões de dólares, se você considera o mundo todo. Isso, desse todo, o Shadow Banking System lida com 1/3. E lida com metade de todos os ativos que existem no planeta. Então, é um pouquinho mais complicado do que o que está experimentando o mundo cripto. Mas, dando um pouco mais de razão que você está colocando, na medida em que os agentes do setor DeFi, do ecossistema DeFi, como BlackRock e uma série de outros mega players, estão começando a acordar para essas operações do setor DeFi, aí a gente vai ver que daqui mais para frente o DeFi vai ser um pouquinho mais robusto, mas, por enquanto, ainda é um cabelinho de sapo de toda essa discussão. Deixa eu só terminar aqui. Aqui são os indicadores de como as taxas de juros são definidas, com a taxa de juros efetiva e aquela que olha o patamar das reservas bancárias, e aqui também, né, o posicionamento dessas taxas. Então, hoje em dia, o Powell, o presidente do Banco Central, ele fica olhando agora o patamar das reservas bancárias, ou seja, como ele está agora no final do QT, ou seja, do quantitative tightening, ou seja, do aperto monetário, ele tem que observar agora se ele para de aumentar a taxa de juros, porque está mirando o crescimento da inflação, que já não cresce mais, já estamos em taxas declinantes de inflação. A questão é, se ele para de aumentar essas taxas, qual é o compromisso que isso vai ter com as reservas? As reservas vão diminuir, então, e num ambiente de recessão, porque os Estados Unidos estão entrando agora em um período recessivo. Então, essa discussão é uma discussão extremamente delicada, é uma discussão que é complexa para se entender, e é natural que a gente passe a olhar essa complexidade, porque ela nos diz respeito. Ou seja, o nosso Banco Central fica olhando o tempo todo como é que está essa discussão no Fed, e nós estamos falando agora de procurar entender um setor que, só olhando nesse gráfico aqui, a coluna mais à direita, do Non-Bank Finance Institutions, estamos já falando de coisa de 240 trilhões de dólares. Ou seja, a liquidez global depende dessas atividades nesse setor. Então, é algo que nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção e estudar mais, porque é complicado mesmo. Então, eu tenho debruçado a minha atenção um pouco nisso, e eu poderia resumir aqui para hoje nos seguintes termos. O Shadow Banking System é um sistema que inclui todas as entidades fora do sistema bancário regulado que desempenham o centro da função bancária, ou seja, a intermediação financeira, surgiu nos Estados Unidos como resultado da desverticalização e da desconcentração das atividades financeiras do mercado financeiro, que se desenvolveu na primeira metade do século XX
conformando uma transição do modelo de negócio do Originate to Hold para o modelo Originate to Distribute. Um dos aspectos marcantes do desenvolvimento do Shadow Banking System foi o surgimento e florescimento de um amplo conjunto de inovações financeiras refletidas em novas entidades, novas atividades, novos instrumentos financeiros e novos mercados, particularmente os de securitização, de garantias e de recompra de títulos, o Ripple. Finalmente, o Shadow Banking System dos Estados Unidos cresceu, estimulou o crescimento de outros sistemas bancários sombra nos mercados europeu e asiático, particularmente o da China, que é o que eu estarei divulgando na newsletter semana que vem e na outra, e hoje é um componente importante dos sistemas financeiros dessas regiões, chegando a representar uma participação de cerca de quase metade dos ativos financeiros globais, como eu já falei, algo como 240 trilhões de dólares, e um terço do sistema financeiro global. Finalmente, por sua dimensão e importância e por suas conexões com os sistemas bancários tradicionais, através de um complexo e sofisticado, dos pontos de vista tecnológico e institucional, encanamento financeiro global, o Shadow Banking System passou a ter uma grande influência na definição das políticas monetárias das principais economias do mundo e nos rumos da economia global. É isso aí, é o que eu tenho para sintetizar hoje. Achei muito, muito, muito massa, professor. Muito interessante. E eu fico pensando assim, como o advento do real digital e de outras CBDCs vai trazer eficiência para esse setor, né? Como eu tenho argumentado em reuniões e encontros, eu tenho lamentado que a gente está discutindo muito mais as questões tecnológicas dessa introdução da moeda digital do que essas discussões mais conceituais do ponto de vista econômico-financeiro. Então, como é que essas questões vão ser tratadas daqui para frente? Ou seja, como é que se vai estruturar o mercado de garantias no Brasil? Como é que se vai estruturar o mercado ou acelerar o mercado de securitização no Brasil? Tem várias questões que já fazem parte do dia a dia do sistema financeiro global, que a gente aqui, pelo menos na minha leitura, a gente ainda não discute. Aliás, sequer essa noção do Shadow Banking System ventilada. Então, nesses termos, eu acredito que ainda falta muito para a gente olhar essa discussão do real digital com o olhar devido, o olhar das transações cross-border, ou seja, transfronteiras, como é que... Afinal, o dólar não vai deixar de existir, o yuan e o ien também não vão deixar de existir. E como é que o real vai se posicionar daqui para frente? Eu tenho ouvido aí o surgimento da nova moeda dos BRICS, que é uma lastreada em ouro, ou seja, um padrão que não tem mais sentido no mundo moderno. Então, enfim, tem algumas coisas que precisam ficar mais claras. Eu como um pesquisador, tenho mais perguntas do que respostas e fico um pouco inquietado por não ver essas discussões sendo encaminhadas. É nesse sentido, Edmilson, que isso me preocupa. Tem toda a razão, professor, tem toda a razão. Eu acho que agora está acontecendo ou vai acontecer um novo momento Bretton Woods, né? Vai se criar um novo paradigma de como as coisas vão ser geridas, né?
certamente, e essas instituições do conhecido Bretton Woods, o Banco Mundial, o FMI, elas vão ter que dizer quais são os seus papéis nesse novo ambiente, nesse novo contexto. Eu tenho visto que eles têm feito vários trabalhos, divulgado vários trabalhos, mas isso é uma questão que depende muito, certamente, dessa nova configuração, onde os ecossistemas financeiros são muito fortes, e eu gosto de enaltecer o Platify, que é o ecossistema das plataformas digitais. Então, como é que a gente vai lidar com uma Apple entrando nas transações financeiras e uma Amazon também, enfim, uma Microsoft também? São essas mega empresas trilionárias, elas têm um poder de decisão, um poder de mercado muito maior do que nações. Então, cabe a gente fazer uma grande reflexão, afinal, o que é que vai surgir disso? E acrescente aí também as incertezas emanando de novas tecnologias como essas de inteligência artificial que vieram para ficar. E como isso vai afetar a lógica das transações financeiras. Então, tem um complexo de questões que são altamente importantes, mas a gente não tem percebido no Congresso brasileiro, na sociedade brasileira, a preocupação central com esse tipo de coisa. É verdade que a gente, nos últimos momentos, tem debruçado muito sobre o sistema tributário brasileiro, que, de fato, é um entrave ao crescimento brasileiro, mas parece que as forças nacionais estão convergindo para a mudança do arcabouço tributário brasileiro, mas isso é no âmbito das finanças públicas. O que nos interessa também é no âmbito das finanças privadas, que são essas que a gente está tentando entender qual será a lógica, ou seja, como é que daqui para frente os brasileiros vão financiar as suas aposentadorias, as suas riquezas, enfim, como é que daqui para frente a riqueza brasileira vai ser estimulada. Então, é algo que a gente precisa deixar como referência alguns guias, ou seja, é preciso ter cuidado com os maus exemplos. Em todo lugar tem maus exemplos, mas deixar claro que determinadas aplicações, determinados investimentos são sérios, são críveis e que as pessoas podem se remunerar com essas atividades financeiras. Ou seja, a riqueza não é só produzida pelo trabalho, pelo PIB, mas sim por um contexto em que as pessoas, os agentes, formem expectativas positivas sobre o futuro e investam no futuro, em criptomoedas, em imóveis, em coisas que contribuem para o aumento da riqueza. E essa discussão tem que existir. De fato, professor. Então, vamos dar por dominado o assunto? Sim, interessantíssimo o assunto de hoje. Muito obrigado.
Ok, Admilson, obrigado a você e os colegas que estão nos apoiando no grupo e nos grupos parceiros. Então, por hoje é só, e estamos caminhando para o novo encontro, que é para a discussão do crescimento dos ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais. Ok? Ok. Tá bom, um Um abraço, outro dia. então. Um abraço. Tchau.